E é isso daí. This call is now being recorded. A mulherzinha já falou em inglês aí. Para você que está no YouTube, isso quer dizer que nosso vídeo está começando agora. Você perdeu todo o bate-papo que estava rolando antes. Se deu mal, é isso que você perde por não assistir as aulas ao vivo. De qualquer forma, hoje é dia 13 de novembro, sexta-feira 13, em 2020. Preparem as suas covas, senhoras e senhores, porque se estava ruim até agora, na sexta-feira 13 só piora, sim ou não? Claro que não, brincadeira, pelo amor de Deus. Senhores, durante esse terceiro bimestre nós estamos estudando o Brasil redemocratizado, ou seja, depois da ditadura militar até o Bolsonaro. Lembrando que no quarto bimestre, que vai começar agora no iníciozinho do mês de dezembro, a gente vai começar a estudar o que está acontecendo no mundo durante esse mesmo período. Então, no terceiro bimestre, estamos estudando história do Brasil, principalmente história política, e no quarto bimestre, história mundial do século XXI. Beleza? Galera do chat aí, podem acabar o assunto aí que estão conversando, dá tempo ainda, eu ainda vou fazer uma revisão, mas se liguem porque a conversa de vocês também é gravada, beleza? Cuidado para não serem chamados a atenção depois, por causa da conversa paralela. Vou começar a apresentação. Se vocês estiverem com qualquer dificuldade de enxergar a minha tela aí, me avisem, por favor. Falhas técnicas acontecem, não é isso? E esse aí é o PDF que vai estar disponível para vocês daqui a pouquinho. Aula de História do dia 13, Dilma Rousseff e o fim da era PT. Eu vivo dizendo para vocês que esse conteúdo é bastante polêmico, porque ainda é muito contemporâneo, e nós vivemos tempos muito politizados. Vocês têm reparado aí o fato da eleição dos Estados Unidos, que está sendo comentado em tudo que é jornal. A gente tem torcida aqui no Brasil, teve aquela Palerma lá do Globo, né, da Globo News, que estava acompanhando lá e falando, nós viramos o jogo, o Joe Biden vai ganhar. Ela acha que ela e Joe Biden é nós, tá ligado? Então, a gente tem até torcida aí no Brasil. Nós vivemos tempos, infelizmente, muito politizados, e durante essas nossas aulas todas nós estamos falando mal de todos os últimos políticos aí recentes, a maioria deles vocês se lembram, não é? E se os pais de vocês estão assistindo essa aula juntos aí, pode ser que vá ter quem discorde de mim, vai ter gente que vai dizer, pô, esse professor está falando bobagem, porque todo mundo sempre tem uma opinião sobre esse tema, beleza? E não é nenhum pecado você ter uma opinião, pelo contrário, a gente está aqui para desenvolver a sua também, beleza? Então, revisando o que a gente estudou na segunda-feira, na aula passada a gente estudou o governo do Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, e a gente viu que esse período ficou marcado pela colheita dos frutos econômicos dos anos 90. E aí você tem que se lembrar de um fato muito importante, que para nós do Brasil foi o fato mais importante de todos os anos 90, eu inclusive coloquei na atividade de vocês dessa semana, que diz o seguinte, o Plano Real aconteceu lá no início dos anos 90. Eu não tenho opinião nenhuma, entendo. Peraí, Jéssica, que eu não vi. Esse chat ele some aqui na minha tela do celular. Eu não tenho opinião nenhuma, entendo nada de política. Bom, por enquanto você ainda pode agir desse jeito, não tem problema. Agora, quando você chegar no ensino médio, você vai reparar que isso é meio inevitável, beleza? A política vai estar bem ao teu redor, assim. E quando você fizer 25 anos, mano, aí é que vai ser o esquema. Tem um ditado que diz o seguinte, a grande descoberta dos 15 anos é o amor, a grande descoberta dos 20 é a filosofia e dos 25 a política, não é? Então, não se preocupa, vai chegar um tempo da tua vida que você não vai ter como fugir disso. Aproveita agora, inclusive, que a política não é muito importante para você, é melhor assim, beleza? Então, qual foi o fato mais importante dos anos 90 que a gente precisa se lembrar? Principalmente o Plano Real. O Plano Real salvou a gente de um mar de cagadas que tinha sido criado pelo José Sarney, vocês devem se lembrar do nome do cara. Aquele bigodudo jogou a gente numa hiperinflação que chegava a atualizar os preços das coisas no mercado em 1.400% ao ano. Quer dizer que o preço do arroz no ano que vem estaria 14 vezes maior do que estava hoje. A gente viu então que na era Sarney era comum, por exemplo, as pessoas receberem o salário, correr para o mercado e comprar tudo de que podiam de comida, porque no dia seguinte tudo ia estar mais caro, né? Os anos 90, então, foram importantes para o Brasil por causa do Plano Real, que nos salvou desse mar de cocô, não é isso? Então, o Plano Real foi extremamente importante, estabilizou a nossa economia e durante 10 anos, a década de 90, nós vivemos um tempo de muita fartura, muita bonança. Eu até falei para vocês que se vocês procurarem no YouTube por anos 90, vocês vão achar um monte de canais legais falando sobre a cultura desse tempo, que foi uma cultura típica de gente que não tem muita preocupação com o básico, tipo comida, roupa, essas coisas. Então você ia ter programas de entretenimento, tinha as Olimpíadas do Faustão, que eu adorava. Era um período muito leve de se viver, porque a economia estava sob controle. Tá entendendo? E a gente estudou na segunda-feira, então, que quando o Lula assumiu o controle do país, quando ele foi eleito presidente, ele estava meio que colhendo esses frutos.
ele pôde transformar essa fartura econômica em programas sociais para os mais pobres. A gente estudou aí o Bolsa Família, programa Fome Zero, programa Luz para Todos, tudo isso criação do Lula. E eu disse para vocês que a gente não pode só falar mal ou só falar bem de nenhum dos presidentes, porque isso aqui não é uma história em quadrinhos, não é? Os presidentes são pessoas que cometem acertos e erros. Então, o maior acerto aí da era do Lula foi essa inclusão, principalmente dos mais pobres do Brasil. A redução da miséria absoluta durante a era Lula foi enorme. Se você perguntar para qualquer pessoa que mora no sertão lá do Nordeste, você vai ver que até hoje o Lula tem uma réstia de seguidores lá que o amam, principalmente por causa disso. Beleza? Então, a gente também estudou que, apesar desses fatos, o Lula também cometeu erros, é óbvio, ele era um ser humano, e o governo do Lula ficou famoso pelos esquemas de corrupção. Foi no finalzinho do segundo mandato dele que descobriram o esquema do mensalão, que possibilitava ao poder executivo, um dos três poderes da República, submeter os outros dois às suas vontades. Ou seja, todos os meses o presidente dava um dinheirinho para deputados, senadores e juízes, e dessa forma os poderes legislativo e judiciário obedeciam ao presidente. Basicamente, o resultado disso daí seria uma ditadura muito bem escondida. O presidente manda e ninguém vai ter coragem de falar o contrário, porque todo mundo recebe uma mesada do cara. Tá entendendo? Então, o esquema do mensalão foi o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Então, a gente pode dizer seguramente que um resumão da era Lula aí foi um período de inclusão dos mais pobres e os maiores escândalos de corrupção da nossa história. Pois bem, o Lula deixou uma herança política, a gente viu isso no último slide da segunda-feira, e ele não chegou a ruir inteiramente por causa dos esquemas de corrupção. O Lula tinha conquistado muito profundamente o amor das pessoas, principalmente das classes médias e baixas do Brasil. Então não ia ser um esquema de corrupção que ia fazer com que as pessoas deixassem de amar esse cara. A gente, inclusive, tinha a tendência de racionalizar, pensando, não, o Lula não deve ser corrupto. De repente, ele tem pessoas corruptas no partido dele, mas esse cara em si é um santo. Esse pensamento ainda era muito corrente lá no finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000, beleza? Durante o governo do Lula, né? E durante esse tempo todo, basicamente, a gente via o Lula como essa coisa incorruptível, beleza? Desse jeito, então, ele começou a apoiar a candidatura da Dilma Rousseff na eleição de 2010. Por quê? A Constituição de 88 não permite a um presidente ser reeleito mais de uma vez. Então, você pode governar por 4 anos, podem te eleger mais uma vez, você governa por 8, mas aí você tem que sair, beleza? O Lula, então, ele emplacou a candidatura da sua herdeira, vamos dizer assim, que era Dilma Rousseff. Mas quem era Dilma Rousseff, afinal de contas? Quem era essa pessoa? Bom, desde que ela era muito jovem, a Dilma ela tinha uma vida política muito ativa. Vocês estão vendo uma foto aí do DOI-CODE, que era um daqueles órgãos lá de repressão da ditadura, né? No momento em que eles conseguiram apreender a Dilma. A Dilma era uma guerrilheira e assaltante de bancos. Ela pegava fuzil mesmo, e ia lá pegar dinheiro nos bancos, assaltava os caras e tal, para poder comprar mais armas de outros países latinos, a fim de manter a guerrilha armada contra a ditadura. Então ela lutou em organizações como a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, a VAR Palmares, e ela foi responsável aí, então, por casos de sequestro, assalto a banco, assassinato e tudo mais. Meu Deus, não sabia desse lado da Dilma, a Raila tá falando. Pois é, Raila. Inclusive é por causa disso que a extrema esquerda no Brasil, aquela galera mais comunista mesmo, gosta mais da Dilma do que do Lula. Porque a Dilma ela foi guerrilheira mesmo, ela lutou contra a ditadura literalmente, ela trocou bala com os militares. Tá entendendo? A galera de direita vai falar que a Dilma era criminosa desde jovem, não sei o que, é um lado da história. Mas a galera da extrema esquerda vai dizer essa mulher era uma heroína desde que ela era pequena. Depende muito aí da tua opinião, beleza? De qualquer forma, ela era engajada aí nessa luta armada contra a ditadura militar. Inclusive, é interessante você ver nesse registro aí do DOI-CODE, que eu coloquei a imagem para vocês, ela tinha nomes falsos. A Dilma era conhecida como Luísa, Patrícia ou Wanda. Dependendo do lugar onde ela fugia aí para o interior do Brasil, ela mudava o nome, tinha documentos falsos, parecia coisa de filme mesmo, tá entendendo? Pois bem, os anos se passaram, a ditadura acabou, e lá no ano de 2001, um ano antes do presidente Lula, né, assumir o cargo, ela entrou no partido dele, o Partido dos Trabalhadores, e aí ela trabalhou durante o governo do Lula no Ministério de Minas e Energia. Quer dizer que a Dilma, então, ela era a pessoa, quando o Lula era presidente, a Dilma era aquela pessoa responsável por cuidar dos preços do petróleo no Brasil, por exemplo. Ela era responsável por empresas que disponibilizavam energia elétrica para o Brasil. Minas e Energia é um ministério muito importante no governo, porque ele fala sobre a infraestrutura, né? Sobre o que vai alimentar aquela industrialização do Brasil, para que a gente produza carros, por exemplo, que eu disse para vocês que a indústria de carros no Brasil é um dos nossos carros-chefes da economia. Essa indústria ela precisa de minério de ferro, por exemplo.
Hoje em dia a gente compra muito desse minério de ferro da China, o que é um crime para a nossa soberania, mas tudo bem, né? E além de comprar essa boa porção de ferro da China, a gente também produz lá em Minas Gerais, nas minas, né? Minas Gerais, olha aí o nome. É de lá que vem todas essas minas. E a Dilma era a pessoa responsável ali na política por esse aspecto da nossa economia, o Ministério de Minas e Energia. E é importante você lembrar isso sobre ela, porque quando as pessoas pensavam na Dilma, graças a esse trabalho dela nas Minas e Energia, as pessoas pensavam em infraestrutura. Elas pensavam, cara, a Dilma é a mulher do minério de ferro. É aquela mulher que vai lá sujar a mão de petróleo na Petrobras. Está entendendo como é que é? Ela tinha esse jeitão assim, ela era até meio grosseira, assim, falava meio sem muita polidez, sabe? Ela tinha a voz meio grossa, falava, tem que fazer assim mesmo. Ela era meio direta assim no jeito de falar. E as pessoas associavam isso àquela imagem de a mulher que vai lá e faz. Tá entendendo? Ela mexe com a parada pesada de petróleo, de ferro, de mina. Então, ela é desse jeito. É assim que ela, né, fala, é assim que ela age. E por que essa imagem da Dilma foi importante? Porque no ano de 2010, que foi quando chegou a época da eleição em que ela foi eleita, a gente estava entrando no Brasil na era dos memes, na era da rede social. Foi quando o Facebook começou a explodir de fato aqui no Brasil há uns 10 anos atrás. E aí, cara, essa foi a primeira eleição, em 2010, em que as pessoas se engajavam diretamente na política por meio da internet. Então, haviam casos, como, por exemplo, em que a mídia, principalmente a mídia online da internet, influenciava diretamente nas pesquisas sobre a eleição. Por exemplo, o principal candidato contrário a Dilma, né, o concorrente dela ali, era esse careca que está aí na foto desse joguinho, chamado José Serra. O José Serra gravava uma propaganda clássica lá na televisão, né, falando bem assim, eu sou brasileiro, assim como você, como a Dona Maria, como o seu fulano que é taxista, como não sei o que lá, e ele fazia essa propaganda aí. Só que o pessoal da internet, já estava começando essa parada de meme, né, na internet, pegava o trecho dele e tirava a parte que ele dizia, eu sou brasileiro. E aí ele virou o Serra Comedor. Ele dizia, como a Dona Maria não sei o quê, como o seu fulano que é taxista. E aí começaram a fazer piada com o José Serra. E é interessante a gente observar que, enquanto isso pra gente é só um meme, pô, a gente tá aqui fazendo piada com o cara, editamos o vídeo dele, ele virou o comedor, né, e come todo mundo e tal. Nas intenções de voto, isso tinha um impacto. As pessoas que estavam indecisas ficavam rindo da cara do Serra ali, falando, olha esse pateta. A galera tirando onda com ele na internet e ele não consegue fazer nada, porque a internet ainda era uma coisa nova, não tinha essa censura toda que existe hoje, tá entendendo? Então, isso ajudou muito a descredibilizar, sei lá, a tirar a credibilidade do José Serra, lá durante a eleição, e ele perdeu muito voto por causa de meme. Então, a eleição de 2010 é importante de ser estudada por causa disso. Ela foi a primeira eleição virtual, vamos dizer assim, no Brasil. Por exemplo, teve uma ocasião em que o José Serra, inclusive é daí que tem essa foto, você tá vendo que tem alguém jogando a bolinha nele assim no Jornal Nacional, né? Isso aí era um joguinho que fizeram até o joguinho lá em Flash, porque esse cara tava num comício lá em São Paulo e alguém jogou um negócio na cabeça dele. Ninguém sabe direito o que foi, ele disse que doeu, que foi uma pedra e tal, mas a oposição, a galera da Dilma, falava, olha o Serra lá fazendo pirraça, jogaram uma bolinha de papel na cabeça do bicho e ele dizendo que ia morrer, tá fazendo drama, não sei o quê. E aí o pessoal falava, bolinha de papel que vai matar o Serra. Fizeram um joguinho aí de você acertar a careca dele com uma bolinha de papel no jornal e tal. Então, tudo que o Serra fazia, a internet ia correndo lá e começava a tirar sarro com a cara dele. Porque desse jeito você assassina a reputação do cara. Ele para de ser um candidato sério e vira um meme. Obviamente, então as pessoas, igual eu falei, as indecisas, elas migravam para votar na Dilma, que era aquela mulher séria, que trabalhava nas minas e energias. Pô, vou votar no cara da bolinha de papel. Tá entendendo como é que é? Então a internet, a partir daí, começou a assumir um tom assim determinante nas eleições do Brasil. Beleza? Então, com o apoio dessa campanha intensa aí de assassinato de reputação, a Dilma desbancou o José Serra e ganhou a eleição em 2010 com 55% dos votos no segundo turno. Quer dizer que mais da metade do povo do Brasil votou nela. Beleza? O resultado, então, é que nós tivemos aí em 2010 eleita a primeira presidente mulher do Brasil. Tem gente que gosta de dizer até hoje que ela foi presidenta. Isso está errado em termos de língua portuguesa, beleza? A palavra presidente ela não se flexiona em gênero, então é a presidente ou presidente, ok? Até reescreverem toda a gramática, é assim que eu vou falar. A presidente Dilma, beleza? Então a presidente Dilma ela venceu aí em 2010 e aí ela começou a governar o Brasil pela primeira vez, tendo uma mulher à frente do gabinete. E o que foi que essa mulher fez nesses 4 anos de governo? Eu gosto muito de falar sobre essa fase do governo Dilma, porque eu, professor Afonso, participei ativamente desse período político do Brasil.
Em 2013, a gente vai estudar aí as marchas de junho, e inclusive em uma das fotos que eu coloquei para você, eu apareci lá. Pois é, eu apareci no jornal, eu e a minha irmã, vocês vão ver a foto daqui a pouco, muito legal. Enfim, o período da Dilma foi massa porque, como eu falei para vocês, graças à internet, a população brasileira começou a engajar com força na política. Essa realidade que vocês veem hoje em dia aí, da gente, grupo de WhatsApp das velhinhas que apoiam o Bolsonaro, não sei o que lá. Quantos anos eu tinha? A Jéssica tá perguntando aí. Cara, nessa época aí eu tinha 24 anos, mais ou menos, 23 anos na época das marchas de junho. E aí eu e a minha irmã, a gente participou das manifestações lá, a gente colocou fogo no órgão público, foi muito legal. Enfim, a gente vai chegar nisso, calma. Enfim, então, o mensalão lá, aquele esquema da época do Lula ainda, ele começava a desestabilizar a política no Brasil. A Raila tá morrendo de rir aí. Pois é, calma que eu vou mostrar a foto da parada pegando fogo. Foi muito massa, foi muito massa. Época boa de se viver. O mensalão começava a render problemas para a nossa política do Brasil. Ó, o professor gostava de brincadeiras diferentes. Era divertido, cara. Dizem que quem brinca com fogo faz xixi na cama, não é? Pois é, eu brinquei muito com fogo. Vocês vão ver aí. Calma que vai chegar. Pois bem, a política do Brasil, então, começou a ser abalada pelo esquema do mensalão, que começou a ser descoberto lá na época do Lula, beleza? E aí, como a gente viu, foi um processo muito lento. Até hoje, a Lava Jato investiga pessoas que estavam envolvidas lá no mensalão, 10, 15 anos atrás, beleza? De tão grande que esse esquema era. E aí o resultado disso era que as pessoas começavam a levantar bandeiras políticas. Começavam a dizer, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, porque essa galera que está lá é tudo corrupta. Tanto o presidente, quanto os deputados e senadores, quanto os juízes, essa galera, eles estão corrompidos. Tá entendendo? Então a gente precisa participar ativamente da política para poder fazer alguma coisa acontecer. E essa agitação, essas pessoas na rua, começavam a desestabilizar. Os deputados iam votar uma lei importante, daqui a pouco enchia de gente na frente do Congresso com um monte de cartaz na mão e os deputados ficavam, eita, cara, se a gente fizer bobagem aqui, esses caras vão bater na gente quando a gente sair? O que será que vai acontecer? Essa pressão popular, ela começou a se tornar um fator determinante na política do Brasil. Beleza? Então, esses 4 anos aí de Dilma, de 2010 a 2014, foram anos de participação mais intensiva da população na política do Brasil. Beleza? A presidente investiu em programas educacionais, seguindo ainda aquilo que ela tinha aprendido com o governo Lula. O Lula ajudou os mais miseráveis do Brasil. A Dilma falou, então agora que esses caras estão auxiliados, esses caras receberam Bolsa Família, a gente vai profissionar eles. A Dilma criou coisas como o Programa Nacional do Ensino Técnico, que é o que a gente chama de Pronatec. Pronatec existe até hoje e basicamente é um sistema de bolsas de estudo para pessoas pobres que querem fazer ensino técnico. Por exemplo, então, você fez o ensino médio, que é gratuito na escola pública, e aí não tem um emprego. A Dilma está te oferecendo de graça um estudo aí, um curso rápido para você virar eletricista, ou encanador, ou talvez mecânico. Esses empregos que são técnicos, que não precisam de faculdade, mas que são empregos importantes, onde você vai conseguir um trabalho rápido, a Dilma começou a oferecer isso de graça. Então, voltando àquele nosso esquema, presidentes são pessoas, cometem acertos e erros. Qual foi o acerto grande, então, que a presidente Dilma cometeu aí? O que foi que ela acertou em cheio durante o regime dela, durante o governo dela? Basicamente, os programas educacionais. Durante o governo da Dilma foi criado, por exemplo, o ProUni, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, ele foi estendido para entrar, por exemplo, na UNB. Antes da Dilma, para você tentar estudar na UNB, você tinha que fazer o vestibular da UNB. O Enem não servia para isso. Beleza? A Dilma foi lá e mudou, falou, não, todo o Brasil vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio e, dependendo das notas, as pessoas podem entrar nas universidades públicas. Ou seja, se você não tem dinheiro para fazer um cursinho para entrar na UNB, sem problema, tire uma nota boa no Enem que você entra lá para estudar. Ela está aumentando, então, o acesso da educação para as pessoas excluídas. E isso aí é importante porque a gente está vivendo em mês, novembro agora é o mês da consciência negra, né? E aí a gente vai falar sobre o pessoal da periferia, o pessoal daqui de Samambaia, de Ceilândia, essa galera mais excluída, mais pobre, né? A gente mesmo. A gente, então, começou a ter mais acesso a coisas que antes não tinham. Durante esse período aí, de 2010 a 2014, eu concluí o meu ensino superior pela primeira vez, por exemplo, porque eu consegui um programa de bolsa muito bom numa faculdade particular, e esses programas de bolsa foram criados nessa época, beleza? Não só por iniciativa do governo, mas como as outras universidades particulares queriam concorrer com as públicas nesse sentido aí, começaram a lançar programas de facilitar as pessoas a estudar. Então, pessoas que conseguiram estudar, mas que não tinham dinheiro para pagar, tipo esse que vos fala, que era muito pobre e conseguia estudar só por causa de bolsa, foi possível principalmente nessa época. Então, essa época foi muito boa para quem queria ter acesso à educação superior e técnica. Belezinha?
Então, o Pronatec foi um dos maiores acertos da Dilma e o principal contra era ainda os esquemas de corrupção em que o PT estava intrometido até o pescoço, beleza? E a Dilma, claro, estava participando do partido, então as pessoas naturalmente começaram a associar ela a essa figura aí de corrupção e a todos esses problemas, beleza? E aí começou o estopim. O Brasil começou a pegar fogo a partir de um dia específico, cara. Quando a bomba foi acesa. Sabe a bomba que tem um paninho em cima assim? Que é o pavio? Acenderam o pavio, porque a Dilma chegou lá e falou: o Brasil vai fazer Copa do Mundo, beleza? Vai ter a Copa do Mundo lá, a gente vai entrar no sorteio, e eu quero, a Dilma falando lá, eu quero que a Copa do Mundo de futebol aconteça no Brasil. Por que isso foi o estopim? Por que isso foi o início da explosão do Brasil em 2013, principalmente? Porque, cara, a gente tinha acabado de sair do governo Lula, que tinha um problema imenso de corrupção lá com o mensalão. As pessoas estavam se organizando pela internet e fazendo cada vez mais passeatas e agitações políticas, beleza? E essas pessoas iam para a rua reclamando: olha, a gente não tem ônibus de qualidade, a escola pública é uma merda, o hospital público mata um monte de gente na fila, a polícia lá ganha pouco no Rio de Janeiro e se corrompe, aí ajuda o tráfico e tá aquele rolo inteiro lá no Rio de Janeiro. Tá entendendo? As pessoas iam para a rua para reclamar dessas coisas que eram básicas. Basicamente, então, você vai pensar: bom, o povo brasileiro quer o fundamental, eles querem educação, segurança, saúde, certo? E aí a Dilma, observando isso, falou: não, eu não vou dar segurança, educação e saúde, não, eu vou dar Copa do Mundo. Será que esse povo vai ficar feliz? Só imagina. Lá em São Paulo tinha um movimento chamado Movimento Passe Livre. Essa galera, eles lutavam, e acho que até hoje lutam, sei lá como é que é, eles vão pra rua, levantam as bandeirinhas lá e tal, e ficam falando: estudante não pode pagar ônibus. A gente quer que estudante ande de graça aí de ônibus para poder estudar se for pobre. Beleza? Basicamente é isso aí que o Movimento Passe Livre defende. E aí em 2013, lá no mês de junho, esse povo aí do Movimento Passe Livre estava na rua carregando essa bandeirona que você está vendo aí na imagem. Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Essa manifestação estava acontecendo porque o governo de São Paulo disse: olha, a gente vai aumentar 20 centavos na passagem do busão. O ônibus aí é 2,50, vai virar 2,70, beleza? E as pessoas estavam lá na manifestação: não, não aumenta 20 centavos, não. A gente precisa pagar mais barato no ônibus, não sei o que e tal. E aí, no meio disso, velho, com essa manifestação acontecendo, as pessoas se organizando pela internet, no meio desse caldeirão quente, a Dilma vai e joga o grãozinho de pimenta. Olha, aqui tá a Copa em 2014. Pronto. Bum. Foi a explosão. Por quê? Para você fazer uma Copa do Mundo, você ia ter que reformar os estádios do Brasil. Precisam fazer isso hoje em dia, né? A passagem está cara. Pois é, Jéssica. O movimento Passe Livre ainda faz greve aí, faz movimentos aí ainda. Só você procurar por eles na internet que eles estão por aí em algum lugar. Então, o que acontece? Você podia fazer uma Copa do Mundo no Brasil com os estádios caindo aos pedaços? Tinha gente que morria no estádio porque estava lá na arquibancada pulando, a arquibancada caía. As paradas eram velhas, caindo nos pedaços, tá ligado? Aí a Dilma falou: não, a Copa do Mundo vai ser no Brasil, né? Vai vir gente do mundo inteiro para assistir futebol, então a gente vai ter que reformar os estádios. Tá vendo esse dinheiro aqui que é para educação, que é para a escola pública? Não é mais para a escola pública, não. A gente vai criar um estádio novo. Você já foi aí lá no plano piloto? Já viram um estádio grande, reformado, aquele que tem as colunas de concreto? Pois é, ele não era daquele jeito, não. A gente gastou 32 bilhões de reais para aquele estádio ficar daquele jeito, né? Enquanto isso, a nossa escola cai aos pedaços. Até eu ficaria com raiva, não é, Jéssica? Todo mundo ficou com raiva, cara. Falou: pô, onde é que essa mulher tá com a cabeça, meu Deus do céu? Como é que a gente tá aqui sem educação, morrendo na fila do hospital, e ela vai gastar 32 bilhões de reais só no estádio de Brasília? Sem falar que tinha estado no Amazonas, em São Paulo, em Goiás, num monte de estado, né? Onde é que essa mulher tá com a cabeça? O povo começou a se perguntar. Não tem sentido mesmo, a Jéssica tá dizendo. Pois é, todo mundo ficou puto e falou: cara, vamos entrar nessa manifestação aí dos 20 centavos. Então, tava os carinhos lá, 20 centavos, viva a passagem. Daqui a pouco aparecem uns caras: fora Dilma, não sei o quê, Copa do Mundo de Coerrola, não sei o quê. E começar, sabe assim? E a galera dos 20 centavos ficava olhando aqui: peraí, eu não conheço esse cara aqui não, o que ele tá fazendo na nossa manifestação? O que aconteceu em 2013, então, é que a galera do Brasil inteiro, que estava puta com a parada da Copa e com todos os problemas do Brasil, começou a invadir as manifestações dos 20 centavos, velho. A parada começou por causa de um aumento de tarifa de ônibus e virou isso aí que vocês estão vendo na foto. Tá entendendo? Virou as marchas de junho. O povo começou a todo mundo sair de casa e foi a maior manifestação de rua da nossa história até 2016, no impeachment da Dilma, que aí fizeram uma manifestação ainda maior, mas era a maior da nossa história até então.
Tá entendendo? Porque as pessoas invadiram a manifestação lá do movimento Passe Livre e começaram a levantar cartaz. Tá tudo errado, tira o governo, faz não sei o que e tal. E vocês estão vendo aí na foto, isso daí a Câmara dos Deputados lá do plano piloto. Tem aquele pratinho virado para cima ali, e tudo isso aí tá tomado de gente. Beleza? Vocês estão vendo aí nas fotos à direita, isso aí é o Ministério das Relações Exteriores, o Palácio do Itamaraty. As pessoas invadiram isso daí, e nessa foto aí eu apareço ali embaixo, naquela foto do centro aí, tem eu e a minha irmã ali dentro do espelho d'água. A gente estava nessa manifestação, ficou meio embaçado aí na apresentação, mas tem eu e a minha irmã ali no Meteoro, que eles chamam, que é uma escultura muito importante lá, bonita, né? Antiga, clássica lá do Palácio do Itamaraty. E não dá pra ver, né? Pô, que pena. Mas eu vou colocar essa foto em anexo lá no material, que aí vocês dão um zoom lá, dá pra ver bem legal aí. Eu e a minha irmã lá. Enfim. E aí, cara, tocaram fogo nos prédios, tudo, e começaram, a manifestação começava a ficar violenta, e chegava a polícia e tal. Essas manifestações, estando no Passe Livre, foram completamente tomadas por pessoas que eram contra o governo de um modo geral. E aí, a galera do Passe Livre falou, velho, pera lá. A gente não pode deixar essa galera tomar cara disso aqui. A minha cara tava mesmo, eu mudei, porque senão a gente te encontra. Ah, eu devia estar sem barba lá só, porque eu fazia barba nessa época, eu deixava a cara lisa. Vocês devem conseguir ver aí. Tem um cara pulando e eu tô do ladinho dele aí. Enfim, vocês vão ver depois. Enfim, então os caras dos 20 centavos começaram a olhar isso e falar, mano, pera lá. A gente tem que tomar cuidado com essas manifestações porque a gente não concorda com essa galera. O movimento Passe Livre, ele era ligado ao PT, ao movimento Sem Terra, aqueles movimentos sociais. Quando eles começaram a ver que essas manifestações eram contra a Dilma, eles falaram, não, essa parada aqui não pode rolar, a gente precisa estragar essa parada, senão eles vão azedar o governo. E passavam semanas, passavam meses. As marchas começaram em junho, mas todo dia tinha manifestação até julho, agosto. Iam passando semana atrás de semana e todo dia tinha manifestação. As pessoas começaram a perceber, velho, a gente vai derrubar a presidente. Daqui a pouco, essa manifestação vai ficar tão grande que a gente vai mudar o Brasil de verdade. Tá entendendo? E a galera do Passe Livre falou, não vai rolar. Então a gente vai fazer o seguinte, eles infiltravam pessoas vestidas de preto com máscara, chamado de Black Bloc, nessas manifestações, e começava a quebrar tudo, velho. Acendia fogo na parada e jogava, tocava, sabe, chamava a atenção da polícia ali, começava a quebrar vidro, não sei o que, a polícia chegava, batendo em todo mundo, jogando gás de pimenta em todo mundo fugia e ia para casa. Então, muitas vezes a gente pensa assim, as manifestações começavam pacíficas e depois viravam quebra-quebra. É porque tinham grupos diferentes. As pessoas que eram pacíficas, que estavam lá com cartaz, que eram a maioria das pessoas, elas queriam o fim do governo da Dilma, porque elas ficaram putaças com o esquema da Copa do Mundo, tá entendendo? Só que, no meio dessas pessoas, tinha o Black Bloc, que era aquele cara mascarado lá, que queria deixar a manifestação violenta para que a polícia viesse e espalhasse todo mundo. Tá entendendo? Então, houve uma sabotagem dessas manifestações que ficaram violentas por culpa do Black Bloc e acabaram sendo proibidas. A presidência, não sei se foram os deputados lá, eles lançaram algumas leis dizendo que era proibido carregar máscara, dizendo que era proibido fazer manifestação e tal. Começaram a surgir vários mecanismos para desmanchar as manifestações. E aí o resultado é que quando chegou 2014, o ano da Copa do Mundo e da eleição, as manifestações não tinham dado nenhum resultado, a gente foi sabotado e acabaram não dando nenhum efeito. Tanto que 2014 teve eleição normalmente, as pessoas foram lá nas urnas e tal, e nenhum governo foi derrubado. Mas foi uma manifestação grande. Se você escrever aí junho de 2013 no Google, você vai ver um monte de notícia legal, um monte de notícia massa, de até crianças aí, pessoas, todo mundo participando, indo para a manifestação, pedindo para que a corrupção acabasse e que ao invés de gastar dinheiro com estádio, a gente gastasse dinheiro com saúde e educação, né? Mas infelizmente não deu em nada. O Black Bloc, então, rendeu resultados, as manifestações perderam a força e o governo se reestabilizou. Em 2014 chegou o ano de eleição, mas foi muito polarizado. Todas essas pessoas que tinham ido para as manifestações, elas descobriram uma coisa que elas haviam esquecido. Elas falavam, mano, a gente não é a favor do PT, a gente não é socialista. E, ao mesmo tempo, a gente não é social-democrata, igual o Fernando Henrique Cardoso ou igual o José Serra, o careca da bolinha. A gente não pensa igual a esses caras porque todos eles são de esquerda. Na manifestação de junho, aconteceu uma coisa que eu chamo de a renascença conservadora. Foi quando as pessoas do Brasil que iam para as manifestações perceberam, a gente não é socialista. E não tem nenhum candidato a presidente que não seja socialista.
Chegou a eleição de 2014, por exemplo, nós tínhamos dois candidatos lá no segundo turno. Tinha a Dilma, que era do PT, um partido socialista, né, de viés lá, trotskista, se eu não me engano. E, por outro lado, competindo com a Dilma, a gente tinha o Aécio Neves, que era o candidato do PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. Bom, Social Democracia, o PSDB, é um partido de centro-esquerda. Ele propõe o socialismo, mas por meio do voto, sem uma revolução. Foi por causa dessas manifestações, então, que as pessoas do Brasil começaram a olhar essa parada e perceber, mano, peraí, a gente tem Dilma, que é socialista, e Aécio, que é socialista. Na eleição de 2010, a gente tinha Dilma, socialista, e José Serra, PSDB, que também era socialista. Eita ferro, velho. E antes, em 2006, na época do Lula, a gente tinha o Lula, socialista, PT, e o Fernando Henrique Cardoso, PT também. Eita ferro, velho. E aí antes, Lula e FHC, PSDB e PT. E antes, nos anos 90, no governo do PSDB, né? A gente tinha Lula e PSDB, PT e PSDB. Então, graças às manifestações de 2013, os conservadores no Brasil perceberam uma coisa, falam, mano, fazem mais de 20 anos que a gente não tem um candidato a presidente que é de direita de verdade, a gente só tem esquerda. Você tem que escolher entre um cara de esquerda ou outro cara de esquerda. Tá entendendo? E aí, em 2014, teve a eleição, as pessoas se dividiram, brigaram muito por causa de política, mais ou menos como foi em 2010. A Dilma ganhou de novo, né? Mas teve um deputado lá que começou a fazer muito barulho. Esse deputado se chamava Jair. O deputado Jair Messias Bolsonaro. Esse cara começou a falar, olha, eu sou conservador, eu não sou socialista, sou de direita, sou a favor dos militares mesmo e tal, e eu concordo com vocês aí, a gente tem que ter um candidato que seja de direita. É por isso que na próxima eleição, em 2018, eu vou entrar nessa parada. Tá entendendo como é que é? E, cara, os conservadores estavam putos no Brasil, porque eles começaram a perceber que não tinham representação desde o Collor, lá nos anos 80, desde o Enéas. Não tinha candidato de direita no Brasil. Tá entendendo? Então, os conservadores votaram no Aécio, não deu resultado, a Dilma foi reeleita em 2014 e aconteceu aí então esse renascimento conservador. Essa foto que vocês estão vendo aí do Facebook é de uma página de hoje em dia, uma página de direita, de gente militarista que apoia a ditadura militar, que apoia Bolsonaro, que apoia essa galera, e tem aí 607 mil pessoas que curtiram essa página, 600 mil pessoas, isso é mais de 500 mil de pessoas. E aí embaixo também tem uma foto de um filósofo chamado Olavo de Carvalho, que é um dos principais teóricos da direita do Brasil. Ele escreve aí dos problemas do socialismo, das fraquezas econômicas desse modelo político, fala aí dos problemas de corrupção do PT e etc. E esse cara aí foi muito importante nesse renascimento conservador. Então aí, sem representação desde Onésio e do Collor, os liberais e conservadores do Brasil passaram a atuar nas redes sociais de um modo tão ativo que a própria TV ficava surpresa. Os caras do jornal ficavam olhando e falavam, peraí, a gente está aqui transmitindo a notícia, mas tem um monte de página do Facebook que tem mais gente lendo notícia lá do que assistindo o jornal ao vivo aqui. Tá entendendo? Foi o renascimento, então, dos conservadores. Essas vozes de oposição, essas pessoas do Brasil, elas não iam ficar caladas. Elas não iam aceitar a Dilma eleita de novo, governando o Brasil de novo, sendo que elas não concordavam. Eles começaram a ir para a rua, então, e todas elas tinham um ponto em comum nos seus discursos. Eles eram contra o fundamento socialista do PT. Eles queriam um governo que não fosse socialista. Então, quando chegou 2016, com toda a pressão política, todos aqueles movimentos de rua e tudo mais, os parlamentares, os deputados e senadores começaram a olhar essas pessoas que iam para a rua de verde e amarelo, levantando bandeira e tal, falando, fora Dilma, acorda Brasil, vocês estão vendo a foto aí? E aí falaram, mano, a gente vai ter que tirar a Dilma, porque ela não vai dar conta de governar mais o Brasil, tendo tanta gente na rua o tempo inteiro sendo contrário a ela. E aí os deputados e senadores se organizaram, julgaram lá um processo em que a Dilma tinha descumprido a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei de gastos aí que faz com que o presidente tome cuidado com o que ele gasta dinheiro, né? E aí disseram, olha, a Dilma cometeu um crime aí e tal, vamos votar aqui um processo de impeachment para tirar a presidente da República. Beleza? Em 2016, então, teve o processo do impeachment. Beleza? Vocês estão vendo aí a foto. 342 deputados votando sim, 135 deputados votando não. A maioria dos deputados votaram para tirar a presidente Dilma em 2016 e muitas pessoas chamaram isso daí de um golpe parlamentar. Por quê? Basicamente, o movimento foi quando
os deputados e senadores observaram as manifestações de rua e falaram, mano, eu tô com medo dessa galera aí, velho. Se essa galera aí se juntar e resolver matar deputado, a gente tá ferrado. Tá entendendo? Então vamos tirar essa presidente, que talvez a galera se acalme. Se essa galera se acalmar, aí o Brasil volta ao normal. Então, foi isso que os deputados fizeram, e é por isso, usando esse argumento, que algumas pessoas aí têm a opinião de que isso foi um golpe parlamentar. Outras pessoas, principalmente o pessoal da direita aí, vai dizer que não foi golpe, coisa nenhuma, porque a Dilma realmente cometeu um crime de responsabilidade fiscal ali e tal. Então, isso aí ainda é bastante debatido até hoje, se a Dilma foi retirada lá por meio de um golpe ou não. Depende muito da sua opinião. Belezinha? O resultado, então, no final, é que o impeachment aconteceu em 2016, a Dilma foi afastada do cargo e no lugar dela entrou o Conde Drácula, né? Estão vendo a foto do Conde Drácula aí? Esse cara se chama Michel Temer, ele era o vice-presidente da Dilma e ele acabou governando o Brasil de 2016 até 2018, quando ia acontecer a próxima eleição. Beleza? Mas isso é matéria para a nossa próxima aula, da segunda-feira. Segunda-feira a gente vai estudar, então, como carambas foi o governo do Michel Temer, o nosso querido Conde Drácula, e como carambas é que Bolsonaro acabou sendo eleito. Qual foi o papel das redes sociais na eleição do Bolsonaro? Jéssica tá perguntando, poxa, já acabou? Viu como eu falei que é fácil história comigo, velho? História é muito bom e falar mal de político é show de bola, cara. É moleza, é muito legal. História é muito bom, velho. Então, para você que não quer assistir o vídeo inteiro, pulou pro finalzinho só para assistir o resumão do governo Dilma, para você decorar o esquema para a prova, então, o que você tem que lembrar da Dilma é o seguinte, a Maria está dizendo, amo suas aulas. Ah, Maria, eu também amo vocês, ó, coraçãozinho para vocês aí, ó. Qual é o resumão, então, que você precisa lembrar para saber o que carambas foi Dilma Rousseff? Como é que foram os 6 anos de governo Dilma? Primeiro ponto positivo, ela criou o Pronatec e aumentou o acesso à educação no Brasil. Isso foi legal, beleza? Ponto contrário, o que a Dilma fez de ruim? Copa do Mundo e não saber lidar com a população revoltada com as mídias sociais. A Copa do Mundo foi um erro. A Dilma chamar o pessoal da FIFA para fazer a Copa do Mundo no Brasil gerou um monte de gastos que o Brasil não tinha como arcar. E aí o Brasil, gastando dinheiro com estádio, deixou um monte de gente sem educação, sem segurança, sem saúde. Até hoje o hospital público é uma bosta e poderia ser bem melhor se a gente não tivesse tido a Copa do Mundo no Brasil. Então, esse foi o principal aspecto negativo da Dilma, beleza? O que você precisa lembrar sobre o governo da Dilma? Maior acesso à educação, muitas manifestações e impeachment. Repetindo para quem está anotando aí. A Dilma é ladrona porque o povo fala muito mal dela. Pois é, Riley, igual eu falei aí mais cedo, depende muito da sua opinião. Os deputados lá disseram, acabaram decidindo que sim, ela era ladrona porque ela quebrou a lei de responsabilidade fiscal e cometeu um crime. E aí deram impeachment nela. Outras pessoas vão dizer, não, os deputados estavam mentindo. Na verdade, eles queriam tirar ela para o povo parar de fazer manifestação na rua. Tá entendendo? Então, depende. Você acha que ela era ladrona? Será que ela era ladrona? Vamos dar uma pesquisada sobre o que ela fez para a gente ter certeza? Isso tudo aí precisa ser feito, beleza? Vai ter várias opiniões diferentes nesse assunto. Eu, particularmente, acredito que sim, que a Dilma deve ter caído num esquema de corrupção ali. Eu acho que ela deve ter feito umas cagadas sim, beleza? Eu acho que os deputados forçaram a barra, mas ela também não era inocente. Nenhum político é inocente no fim das contas. Beleza? Tranquilo? Então, para quem está escrevendo, resumão em 3 pontos do governo Dilma. Aumento do acesso à educação, Copa do Mundo, que acabou dando problema, e, em terceiro lugar, processo de impeachment. Ela foi afastada do governo. Essas são as 3 coisas que você precisa se lembrar sobre o governo Dilma. Beleza? Ampliação à educação, acesso à educação, Copa do Mundo que deu problema, processo de impeachment. Queridinhos, eu estou online por mais 2 minutinhos. Se você tiver alguma dúvida, algum problema, qualquer pergunta, qualquer choro ou trauma, eu estou bem aqui, beleza? No mais, se vocês não tiverem dúvidas, estão dispensados para a próxima aula, acredito que seja geografia aí. Tenham uma boa tarde de segunda. Aproveitem bastante o fim de semana. Tchau, tchau, Jéssica. Um forte abraço para você. Até mais. Tchau e obrigado. Para você Tchau, também. Maria. Bom final de semana. Tchau, Bianca. Um abraço.